Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre marketing e vendas para instituições de ensino. A partir da nossa experiência de mais de 7 anos atendendo grandes instituições de ensino em todo o Brasil. A partir disso, estou aqui com o Alan e Eliandro. Eu já gostaria de saber de vocês o que vocês esperam deste episódio. Olá pessoal, tudo bem? Então a expectativa desse episódio é que a gente consiga, com a nossa experiência, falar um pouquinho sobre desafios, sobre soluções e sobre o cenário do mercado educacional como um todo. Então, nosso objetivo é ajudar, trazer novas ideias, expandir a consciência de um tema muito importante. Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que ao final desse podcast, de fato, vocês consigam aplicar muita coisa que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Que vocês consigam fazer um diagnóstico correto da sua instituição de ensino para saber o que você precisa, quais que são os detalhes que estão faltando para conseguir bater meta ciclo após ciclo. Show de bola, pessoal! Então, para a gente começar essa nossa conversa sobre esse tema tão importante, eu gostaria de saber de ti, Alan. Como está o cenário do mercado educacional atualmente? Então, falando sobre o mercado educacional, principalmente segmentando para a nossa especialidade, que é marketing e vendas, falando também sobre, até dando um passo atrás, falando um pouquinho sobre os ciclos do mercado, né? Então, se a gente pegar, e até pegar uma regra econômica, né, a gente pode falar sobre oferta e demanda. Então, se você pensar, as instituições de ensino, vamos imaginar 15, 20 anos atrás, eles tinham a oferta menor que a demanda. E hoje, trazendo para um cenário atual, a demanda ela é muito menor que a oferta. Então, antigamente a gente tinha até aquele vestibular, né? Nós tínhamos vestibular, onde o aluno teria que passar para conseguir uma vaga. E hoje, com o crescimento das instituições de ensino, nós temos uma oferta muito maior que a demanda. E o que esse movimento econômico quer dizer para as instituições de ensino? Então, pense num cenário econômico onde a sua oferta de vagas ela é menor que a demanda de candidatos e alunos. Nesse cenário, não existe uma necessidade de você ter um marketing profissional para atração. Não existe a necessidade de você ter um setor comercial, por quê? Porque tem alunos sobrando, vamos dizer assim, para suas vagas. Mas a gente trazendo para um cenário atual, a gente tem o quê? Temos uma demanda menor que a oferta, porque tem muito mais instituições de ensino, tem mais instituições brigando por aquele aluno, e dentro desse cenário é a grande ficha que tem que cair para as instituições de ensino. O mercado mudou, os ciclos são cada vez mais rápidos. E com isso, aquele aluno que realmente ele é dentro do público-alvo, ele quer fazer uma faculdade, ele vai ser disputado por diversas instituições de ensino. E se eu não tenho um setor comercial, um marketing de performance, então o marketing institucional ele é muito importante. Ele vai falar sobre os diferenciais da instituição, ele vai falar sobre diversas coisas. Mas você ter um marketing de performance focado em captação de alunos e um setor comercial para saber fazer essa gestão desses alunos e também estar com alta conversão nas matrículas é uma necessidade para esse cenário atual. Então, se a sua instituição de ensino ela não entendeu esse movimento econômico, esse novo ciclo de mercado, possivelmente você vai ter muitos problemas futuros. E isso até, eu acredito que a nossa audiência ela vai lembrar muito desse movimento, né? Antigamente, quando saiu o vestibular era um evento, atraía muitas pessoas e as instituições, elas não precisavam captar, elas acabavam fazendo um processo seletivo, porque tinha mais pessoas querendo entrar do que as vagas nos cursos que eles tinham disponíveis. Com a chegada principalmente de gigantes e uma expansão muito grande no EAD, até saiu agora a 13ª edição da Semesp, onde eles trouxeram um dado, o mapa de ensino, né? 13ª edição do mapa de ensino do ensino superior da Semesp. Eles trouxeram um dado que entre 2018 a 2023, de 15,4 mil polos no Brasil, pulou no último ano para 46,6 mil polos. Então imagina o impacto disso no mercado. Aumentou muito a oferta
E essa oferta está concorrendo pelo mesmo público. E aí, o que a gente percebeu nesse mercado falando na questão de marketing e vendas? As grandes instituições, elas já começaram um movimento de tirar as vendas da secretaria, que isso acontecia muito, né? Da secretaria ir lá e ficar como, muitas vezes, tirador de pedido, né? A pessoa chegava já buscando fazer a matrícula ali, e a secretaria tinha esse processo ali de fazer essa conversão. O que eles repararam? Que com o aumento da oferta, se a instituição não tiver um setor comercial muito bem estruturado, muitas vezes essa instituição, mesmo com uma estrutura grande e ampla, ela vai perder alunos, muitas vezes, para um polo que fica numa sala comercial, por ter um setor comercial muitas vezes mais forte. Então, o mercado exigiu das grandes instituições, não apenas das grandes, né, mas de todas as instituições que querem se manter no mercado, uma profissionalização, tanto do setor de marketing, porque não basta você ter um setor comercial forte, capaz de converter, se ele não tiver oportunidades suficientes para atingir as metas. Então, o mercado exigiu não apenas um setor comercial forte, mas também um setor de marketing muito bem estruturado para poder trazer demanda qualificada e número suficiente para o setor comercial. Esse novo cenário, ele trouxe diversos desafios na questão de marketing e vendas para as instituições de ensino. Então, eu gostaria de saber, Alan, quais são os principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino ao atrair alunos. Essa é uma ótima pergunta, Amanda. E as instituições de ensino, a grande expertise é ensino, né? Essa é um ponto muito importante. Então, fazer todo o movimento acadêmico, né? Ter aulas cada vez mais atrativas. Então, tudo que estiver relacionado à educação, ao dia a dia da universidade, é expertise da instituição. Mas o grande desafio é pegar instituições onde a sua grande expertise é educação e montar estruturas de marketing e vendas que façam a sua instituição bater metas e ter sustentabilidade. Então, esse é o grande desafio. Você vai pegar diversos profissionais de alto nível, instituições de ensino hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem excelentes instituições de ensino, mas a captação de alunos não é só expertise. Então, o desafio é ter um marketing além do institucional. Eu vejo que as instituições de ensino elas têm um marketing interno muito bom, geram conteúdos, eles trabalham os diferenciais da instituição. Mas você precisa, para um processo profissional, ter um processo de captação de alunos através da internet. Marketing, atração. Então, quando você estrutura um processo de captação, você tem que ter canais de aquisição. Hoje, o digital é um canal de massa, né? Então, você consegue ter um alto alcance dentro do público-alvo, porque também o público-alvo da faculdade, ele é um público mais jovem, né? A gente tem penetração em diversos níveis vai até os 55 anos, vamos imaginar. Mas o grande público, ele é de 18 a 35 anos, de 22 a 35 anos, né? Então, ter uma estrutura profissional de marketing, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar demanda para um setor comercial. E aí, num segundo nível, o segundo desafio é você ter um setor comercial. Então, você montar um setor comercial, você ter acompanhamento, você ter certeza que você tem uma estrutura profissional em atração e conversão. E junto com isso, as estratégias, não só no nível tático, a gente fala no nível estratégico. Então, o nível tático é aquele todo dia, eu posto, eu visito, mas no nível estratégico, quais são as novas estratégias de marketing? Como eu posso trazer treinamentos para aumentar a conversão do meu comercial? Então, a gente vê dentro a gente fala sobre essa fatia dos desafios, que ter uma estrutura profissional de captação e uma estrutura profissional de alta conversão no setor comercial é um grande desafio para instituições de ensino de todo o Brasil. No ponto anterior, sobre o aumento da oferta no mercado, né? E esse aumento da oferta trouxe uma concorrência gigantesca pela atenção das pessoas. Então, hoje, por exemplo, se a sua instituição ela começou a fazer um trabalho no marketing digital, esse trabalho ele precisa se comunicar da melhor forma com o teu público-alvo, porque caso contrário,
Os teus concorrentes, se eles tiverem um trabalho mais profissional, eles vão ganhar a atenção dessa pessoa na timeline, lá no feed, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí algo que a gente vivencia muito nas instituições, muitas vezes as instituições, elas focam apenas em anunciar campanhas de vestibular. Como se esse movimento fosse acontecer como acontecia lá atrás no passado. Só que pensa comigo, se a instituição ela tem ofertas de vários cursos, esses cursos eles precisam ser comunicados, porque a comunicação desse curso vai chamar a atenção do público-alvo que tem interesse naquele curso. E aí, mais para frente, até a gente vai falar sobre algumas estratégias voltadas em tráfego pago, né? De como que pode ser trabalhado isso, mas um ponto importante que eu vejo muitas vezes as instituições, elas anunciando apenas campanhas assim, ó, faça vestibular na instituição tal. Ou vestibular dia tal, inscreva-se. Então, a instituição, ela tem muitas vezes um único criativo para chamar a atenção de vários tipos de público. Porque tem um público, muitas vezes, que parou de estudar, que precisa voltar a estudar naquela instituição, mas se a instituição não comunica isso, não vai chamar a atenção desse público. Mesma coisa em ofertas de transferência. Precisam ser muito bem trabalhados para pegar aquele público que está estudando em outra instituição e que, muitas vezes, você quer trazer de volta para a sua instituição. Então, ter diferentes criativos nas mais diversas estratégias, como o Alan comentou, vai fazer com que você consiga ganhar mais atenção do seu público em relação aos seus concorrentes. Complementando, Leandro, que é algo que, até pensando em aumentar o nível de consciência, principalmente de você que tem uma instituição de ensino, é um gestor, quando as instituições de ensino chegam até nós, é unanimidade, sim, eu tenho um processo de marketing digital. Agora eu quero falar para você que é um gestor ou você trabalha numa universidade, que você postar, ter até uma verba de tráfego, não quer dizer que você tem uma estrutura profissional de marketing digital e comercial. Eu posso dar um exemplo, principalmente quando você vai pegar métricas. Você só tem um processo de marketing digital profissional quando você consegue mensurar os resultados do marketing digital. Quando você consegue escalar verba para bater a sua meta. Quando você consegue gerar leads, acompanhar todo esse funil, vendo que virou oportunidades, conversão, sabendo quais os anúncios trouxeram mais matrículas, só assim. A maioria das instituições que chegam até nós, elas têm um trabalho de postagem, de impulsionamento, não por pessoas especialistas naquilo. Ele até faz, a pessoa às vezes está sobrecarregada, e eu não estou falando mal do marketing interno, porque ele tem tantas demandas no dia dele que ele não consegue fazer performance. A gente sabe que hoje as tecnologias elas ajudam muito no processo profissional de marketing e vendas. Então, a sua instituição de ensino, se ela não tem um processo com métricas e não consegue trazer 50% das suas matrículas através do digital, você não tem um processo profissional de vendas. Essa é uma métrica. Assim, eu quero medir se a minha instituição de ensino ela tem um processo profissional de marketing. Nem vou falar no setor comercial. Primeiro, você tem métricas. Métricas principalmente de fundo de funil. Porque CPL, custo por lead, é uma métrica de direção. Você pode ter o CPL R$10 e não ter matrículas. Mas se você quer fazer uma análise no seu processo de marketing digital, primeiro, você tem métricas. Segundo, você tem confiança para escalar a verba. 50% das suas matrículas elas vão vir do digital? Porque se isso não acontecer, provavelmente a sua instituição de ensino não tem um processo de marketing digital. Ela tem postagens, ela tem estratégias, como eu posso dizer assim, sazonais, todas elas desconectadas, e um processo de marketing digital ele tem início, meio e fim, onde você vai ter todas as métricas desse processo, e o digital ele se transforma, com certeza, em mais de 50% das matrículas da sua universidade. A gente fala isso com propriedade, porque a gente atende instituições de ensino de todo o Brasil, e quando a gente pega um processo, a primeira meta é isso, transformar o digital no principal canal de vendas da sua instituição. A realidade assim das instituições que chegam até nós, que você comentou, né, que isso a gente encontra um trabalho muitas vezes muito forte no institucional, na parte de comunicação e conteúdo, do que acontece no dia a dia da instituição. E quando nós vamos conversar com os setores de marketing, eu costumo até brincar, né? Eu costumo dizer, nossa, você está cobrando escanteio, correndo para cabecear e defendendo.
Porque por maior que seja a instituição e maior que seja o setor de marketing interno, as demandas elas são muitas. Além da parte de branding que nós comentamos, né, de comunicação e conteúdo, tem esse trabalho de campanhas de aquisição focada, né, em, de fato, trazer novos alunos para a instituição. E tem algo que sobrecarrega demais o setor de marketing, que são os eventos. Que toda a instituição acaba tendo eventos. Só que aí o que acontece? Quando o setor de marketing ele tem que focar a energia deles nesses eventos, acaba ficando desamparado ou num trabalho muitas vezes não tão próximo, esse pilar de aquisição de novos alunos. E aí quem que vai sentir essa falta desse trabalho? Primeiramente o setor comercial, que não vai ter um número de oportunidades suficiente para atingir as metas, mas num segundo momento a instituição, porque vai causar uma série de problemas. Não abertura de turmas, que gera um transtorno muito grande com os coordenadores de curso, também com os alunos que muitas vezes vão lá, se matriculam e depois a instituição tem que ir lá comunicar que não abriu turma. Isso gera um impacto gigantesco, fora ainda o impacto na receita da instituição. Então, quando a instituição ela percebe a importância de ter um processo de marketing digital e não apenas um trabalho, como você muito bem mencionou, de postagem e impulsionamento, e essa é a diferença, né? Conseguir ter uma métrica clara, que é o quê? Quanto que eu preciso investir para mim ter um aluno? E aí já existe, eu falei do setor de marketing interno, e aí tem até algumas instituições que, além do setor de marketing interno, muitas vezes já estão com uma agência, prestando esse trabalho de aquisição. Só que quando essas instituições, muitas vezes, elas chegam até nós e nós vamos fazer uma análise em relação ao processo atual deles, nós verificamos que a instituição, mesmo tendo uma agência, ela não tem essas métricas. E agora, como que você vai escalar as tuas vendas sem saber o que precisa ser feito para que essas vendas aconteçam? Então, quando você consegue ter um processo completo, entender a cada quantos reais que eu preciso para mim ter uma venda, a partir daí você passa a ter um caminho para bater metas todos os ciclos. E esse é um ponto muito importante. Faça uma análise. Mesmo se você imagina que o seu processo está perfeito, se pergunte, nos últimos ciclos, eu venho batendo meta? Porque se você está com o processo perfeito e não está batendo meta, pode ser que ele não esteja tão perfeito assim. E algo que está totalmente ligado com tudo que foi comentado aqui é a questão de um setor comercial muito bem estruturado. Então, eu gostaria de saber de ti, Eliandro, como a falta de um setor comercial estruturado pode comprometer o processo de captação de alunos. Perfeito, Amanda. Esse é um ponto muito importante, assim como todos os demais já mencionados, né? O que nós vimos muito assim nas instituições que chegam até nós? Todas as instituições que não têm um processo comercial estruturado estão sofrendo. E existem muitas instituições que ou elas estão num platô ou elas estão diminuindo o número de alunos. Porque todas as instituições, elas enfrentam os mesmos desafios. Todos os anos, muitos alunos se formam, mas ao longo do ano existe uma evasão muito grande. E aí a instituição, ela não apenas ela precisa repor essa evasão, como também repor o número de formandos, mas colocar alunos acima para conseguir garantir um crescimento sustentável. E muitas instituições hoje no Brasil não estão conseguindo fazer isso. E um dos pontos que nós identificamos muito do porquê que isso acontece é justamente por não ter um setor comercial estruturado, porque na grande maioria a secretaria ainda fica responsável por tirar dúvidas, algumas até têm uma central de aluno, que vai ter pessoas ali para tirar dúvidas, porém essas pessoas elas não ficam focadas somente na venda, ela tem outras atividades. E aí como que essa pessoa, tendo outras atividades, como que ela vai conseguir fazer um processo de follow-up correto? Chamar pelo menos 5 vezes esses potenciais alunos quando eles não respondem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e vão responder lá na quinta. Já existem estudos que indicam que a venda, 80% das vendas acontece após o quinto follow-up. Só que se os profissionais que estão ali, eles não estão focados somente nisso, isso vai trazer uma diminuição muito grande de vendas.
Até eu estava numa reunião e eu apresentei um cálculo para um dos reitores, né, da instituição que tinha nos procurado, e eu comentei com ele assim: olha, muitas vezes investir num processo profissional de marketing e comercial, ele tem um certo investimento. Só que agora o custo de você não fazer isso, ele é muito maior. Imagina na sua instituição, você deixando de fazer uma matrícula por dia. Se nós for pegar em dias úteis, nós estamos falando em 20 matrículas por mês. Agora faça o cálculo. Coloca 20 matrículas vezes o seu ticket médio. E agora multiplique num LTV de 48, 60 meses. Muitas vezes são milhões que são deixados na mesa em um mês de baixa performance. Então, ter um processo comercial estruturado vai fazer com que você consiga sair na frente dos seus concorrentes, porque ainda tem muitos concorrentes seus, tem uns que estão mais fortes, mas tem outros que ainda não se atentaram a isso, e é um mercado muito concorrido, e vai fazer com que você tenha, muitas vezes, até previsibilidade de receita, que você coloque as metas e você consiga atingi-las. Porque esse que é o grande papel do setor comercial. O setor comercial, ele trabalha, né, marketing, atração, setor comercial, conversão, e eles precisam trazer matrículas todos os dias para a sua instituição ou nos ciclos de captação, né, fazendo com que a instituição passe a bater metas ciclo após ciclo e tenha esse crescimento sustentável. Perfeito, Leandro. E complementando, até para deixar o tema mais claro, a gente fala aqui sobre setor comercial estruturado. Então, para você que é um gestor de universidade, você que trabalha numa universidade, então a gente fala sobre o problema de não ter um setor comercial ou se esse setor não é estruturado. Então, só ter o setor comercial também não adianta. Se você não tem métricas, se os vendedores não têm uma alta taxa de conversão, então não adianta eu ter só por ter. Eu preciso ter um setor comercial, que isso é primordial, mas eu preciso ter um setor comercial de alta performance. Um setor comercial de alta performance, ele sabe fazer um fluxo de cadência, ele sabe trabalhar a gestão do lead, ele tem uma alta conversão, ele sabe que as vendas vão sair a partir do 5º contato, ele tem um acompanhamento de um gestor ou de uma assessoria próxima, fazendo acompanhamento diário. As vendas no comercial, principalmente de instituições de ensino, elas têm um valor muito alto. É muito dinheiro que fica na mesa, né? Então, quando a gente fala no ticket médio, pegando um ARPU, um LTV, é muito valor. Então, um aluno ele pode representar 60, 100, 200 mil reais, dependendo do ticket médio. Como que a gente chega nesse valor? Você vai pegar lá o quanto esse aluno paga de mensalidade mensalmente e quantos anos ele vai ficar na sua instituição. E aí você vai saber o valor de um aluno para talvez você perder ele porque você não consegue acompanhar a performance do seu setor comercial. Então, não ter um setor comercial é quase que um abismo para a sua instituição. Mas ter um setor comercial de baixa performance, ele é um problema quase tão grande. Porque você se ilude achando que, pô, eu tenho um setor comercial, mas eu não conheço as métricas. Esse setor comercial, cada vendedor tem uma conversão. Eles perdem muitos leads que poderiam ter virado em oportunidades. Muitas pessoas saem insatisfeitas pelo atendimento desse setor comercial. Então, não ter um setor comercial ou esse setor não ser de alta performance, ele é um problema gigante para a sua instituição. Esse problema, ele pode futuramente gerar um problema ainda maior, que é realmente a sua instituição talvez ir para o vermelho, ou até mesmo fechar, porque você não consegue trabalhar o pilar de novos alunos num mercado tão concorrido. E ainda falando sobre os desafios que as instituições de ensino sofrem, uma coisa que é muito recorrente é a questão de mensuração das estratégias de marketing e vendas. Muitas instituições elas sofrem com a falta de clareza nos relatórios de performance. Então, Alan, eu gostaria de saber como a gente pode resolver esse problema. Perfeito. Então, relatórios de performance, até o Carlos Brito, CEO, que foi CEO, né, da Ambev, ele fala sobre os relatórios de boa notícia. Os relatórios de boa notícia, eles sempre trazem excelentes números, mas as métricas, elas não são as métricas principais. Então, um relatório para uma instituição de ensino, ela precisa
indiferente do canal, né? As instituições de ensino, elas têm muita dificuldade em ter um CAC por canal. O que é um CAC por canal? Da onde que está vindo esse aluno? Quanto que eu investi? Então, vou dando um exemplo. Olha, quantos alunos vêm da rádio? Quantos alunos vêm do digital? Quantos alunos vêm de indicação? E qual foi o meu CAC, ou o meu custo por venda? Junto com isso, aí eu vou conseguir, no momento que eu monto um processo de marketing digital, ter métricas. Mas analisar as métricas de maneira correta vão fazer você entender se o marketing e as vendas da sua instituição elas estão no caminho certo. Então, as métricas, por exemplo, número de pessoas alcançadas, número de post, CPL, né? Olha, meu lead está barato, mas o lead não entra dinheiro na conta da instituição. O que entra dinheiro na conta da instituição é matrícula. E as métricas, quase todas elas são métricas de direção. Então a gente começa desde o alcance, da frequência, onde muitas vezes, se você não tem um trabalho de tráfego profissional, você aumenta a frequência, impacta menos pessoas. Né? Mas são detalhes que podem passar despercebidos. Mas as métricas mais importantes que você vai ter de fundo de funil, você vai ter o volume que você está gerando de oportunidades, que ainda é uma métrica de direção, mas a conversão do time comercial e o número de matrículas são as métricas mais importantes. E, junto com isso, qual que é o teu CAC? Qual que é o teu investimento versus essas matrículas? Porque você precisa saber quanto que você pode pagar por um aluno. Você está pagando 25% do seu ticket médio? Você está pagando 50% do seu ticket médio? Sem um processo profissional de marketing e vendas, você não vai conseguir ter as métricas corretas. Então, para ter as métricas corretas, você precisa ter um processo totalmente alinhado desde o marketing até chegar às vendas, para daí sim você ter essas métricas. Investimento que você vai ter, quanto que eu estou investindo, quantas oportunidades eu estou gerando, qual que é a conversão dos meus vendedores, quantas matrículas eu faço diariamente e qual é o custo dessa matrícula. Nem que seja um CPV, pode ser um CAC ou um CPV, que você tem um custo por venda, um custo por matrículas. Mas para você conseguir ter isso, você precisa ter um processo e sim analisar as métricas certas. E esse ponto ele é muito bacana, Alan, que você trouxe, porque assim, analisar as métricas certas significa também de você analisar as métricas individuais de cada vendedor. Porque nós já vimos num processo de assessoria comercial que a gente presta para muitas instituições de ensino, que quando nós vamos fazer análise por vendedor, muitas vezes tu tem um vendedor que está com 30% de conversão de oportunidade para matriculado. Se nós for pegar de aprovado para matriculado, muitas vezes passa de 50%. E tem vendedores que muitas vezes estão com uma conversão de 5% ou até menos. E aí a instituição, por não ter conhecimento, muitas vezes a pessoa que faz a gestão comercial desse time não tem esse conhecimento claro das performances individuais por vendedor, acaba distribuindo o mesmo número de oportunidades de forma igualitária. Só que aí você tem um vendedor que está lá queimando oportunidades, que se essas oportunidades chegassem para um vendedor que está performando melhor, poderia aumentar consideravelmente o número de matrículas. E muitas vezes essa pequena diferença e esse ajuste, muitas vezes no time, faz com que a instituição atinja as metas. Porque nós vemos muitas instituições, muitas vezes, que elas nadam um ciclo inteiro. Investem pesado em marketing off, investem pesado no marketing digital, até estruturam um processo comercial, implantam um CRM, e aí chega lá no final, muitas vezes falta um número de matrículas para bater a meta, que talvez seja nessa diferença ali da performance de determinados vendedores recebendo o mesmo número de oportunidades. Então esse é um ponto que eu quis trazer, porque certamente, se a instituição fazer essa análise, vai encontrar vendedores em alta performance, vai encontrar vendedores em baixa performance, né? Isso faz muita diferença. A partir de tudo que já foi comentado, algo que está totalmente ligado com tudo isso é o nosso processo de marketing e vendas. Então, eu gostaria de saber de ti, Alan, como funciona na prática a nossa assessoria de marketing e vendas para instituições de ensino. Legal, Amanda. Então, a assessoria da Action Day para instituições de ensino, ela é uma assessoria completa. Ela vai não somente no tático. O principal diferencial da nossa assessoria é o estratégico. Nós trouxemos estratégias validadas em instituições de ensino de todo o Brasil. A Action Day ela tem mais de 7 anos trabalhando com captação de alunos para instituições, para grandes instituições de ensino de todo o Brasil, com resultados muito acima da média.
Como que vem esse resultado? Esse resultado vem através de um trabalho onde a Action Day ela é única no Brasil que entrega marketing e vendas. Nós entregamos uma assessoria de performance no marketing digital focada na captação de alunos e uma assessoria comercial que acompanha o seu comercial diariamente com treinamentos, com acompanhamentos, né, com feedbacks de melhorias. Para quê? Para você ter um processo de marketing e vendas de alta performance. Então, se a sua instituição de ensino quer ter um marketing e vendas de alta performance, a Action Day tem experiência, novas estratégias e um time altamente qualificado que pode estar gerando resultados e gera resultados acima da média para instituições de ensino de todo o Brasil. A assessoria de marketing e vendas da Action Day Digital, ela vai além de apenas gerar as oportunidades para o setor comercial. Nós trabalhamos em conjunto com o setor de marketing interno das instituições para trazer volumes qualificado suficiente para o setor comercial bater as metas. Só que, além disso, nós auxiliamos o setor comercial num trabalho muito próximo de acompanhamentos, de treinamentos contínuos, de ferramentas como fluxo de cadência para garantir que o teu time de vendas vai atingir todas as metas. Inclusive, muitas instituições nos contratam para organizar o processo de vendas, organizar o processo comercial. Ou seja, fazer essa mudança, tirar as matrículas que são feitas pela conversão apenas pela secretaria e ter vendedores capacitados para fazer a venda. Muitas instituições nós auxiliamos na contratação, no treinamento, implantação de CRM, geramos as oportunidades e auxiliamos os vendedores nessa conversão. Então, uma assessoria completa focada em 4 pilares: marketing, tráfego, vendas e tecnologia. Perfeito, já impulsionamos o crescimento de mais de 100 instituições de ensino em todo o Brasil. Então, eu gostaria, Eliandro, que você trouxesse alguns cases do setor educacional. Ao longo desses 7 anos, a Action Day já atendeu grandes instituições de ensino, como o maior grupo educacional do mundo, o Grupo Croton, além de gigantes como a UX, como a La Salle, né, entre outras grandes instituições de ensino. E o nosso trabalho se tornou o principal canal de captação de novos alunos dessas instituições. Com um método validado, com estratégias validadas nos mais diversos cursos, com estratégias validadas para campanha de transferência, para alunos evadidos, campanhas de vestibular, campanhas para convênio empresa, para comunicar diretamente com aquelas empresas que a instituição tem esse convênio. Então, nós temos muitas expertises, inclusive para trabalhar aquela base de alunos que está lá parado em aprovação, ou seja, potenciais alunos que foram aprovados, que não se tornaram matriculados. Nós temos estratégias para fazer com que esses alunos efetivem a matrícula. As instituições que contam com esse trabalho da Action Day deixaram de ter problema no setor de captação. Esse trabalho se tornou o principal diferencial em relação aos concorrentes e fizeram com que muitas dessas instituições passassem a bater metas ciclo após ciclo. A assessoria de marketing e vendas da Action Day é uma assessoria que tem resultados e cases em todo o Brasil. Nós temos cases em diversas instituições de diversos tamanhos, pequenas, médias, grandes metas, marcas renomadas já no nosso mercado brasileiro, como Nopara, Anhanguera e outras diversas, como UX, La Salle, e assim grandes instituições, médias e pequenas de todo o país. O nosso grande diferencial é levar a sua instituição para o próximo nível, ter um processo de marketing e vendas de alta performance, onde consiga, de maneira sustentável, garantir o crescimento da sua instituição de ensino. Show de bola, pessoal! Esperamos que tudo que foi passado aqui contribua para o crescimento sustentável da sua instituição. Tenho certeza que o que foi passado aqui também nos mostrou como a assessoria especializada pode contribuir para a captação de novos alunos e na modernização dos seus processos de marketing e vendas. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até o próximo episódio.